coluna, que então é erigida aqui no Monte de Gileade, onde Labão, indo ao encalço de Jacó, o alcançou. Montanha de Gileade. Então o verso 45 diz: então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna. Então a segunda coluna está no Monte de Gileade. E por que ela é tão importante? Porque ela marca os primeiros 20 anos, de Betel ao Monte de Gileade. 20 anos de trabalhar de Deus na vida de Jacó. Muitos princípios espirituais envolvidos, muitas lições importantes. Versículo 47 diz que a este lugar Labão chamou Jegar Saadute. Esse é um nome na língua caldeia, ou em caldeu. Mas Jacó lhe chamou Galeede, que significa Monte do Testemunho. Monte do Testemunho. Aqui está então a segunda coluna. Verso 32, ou 52. 31, 52. Seja o montão testemunha, por isso se chamou Galeede, ou Monte do Testemunho. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. Em que momento nós estamos aqui? Segunda coluna, 20 anos se passaram. O segundo marco do trabalhar de Deus na vida de Jacó. Sabe o que Jacó tem agora? Falando de modo resumido, seu problema continua para ele. E os tratos soberanos de Deus, louvado seja o Senhor, continuam. Então agora, nesse ponto, Jacó tem atrás de si Labão. Ele resolveu o seu problema com Labão. Mas atrás de si está Labão. A coluna é o marco. Dali para trás ele não passaria. Agora ele tem à frente de si um problema ainda maior. Esaú. Ele teria que reencontrar o seu irmão Esaú. Labão... Esaú, irmão mais velho, aquele que teria tido o direito da primogenitura. Isso significa coisas, tudo em dobro em relação ao irmão mais novo, mas Jacó deu uma desperto e acabou comprando por um prato de comida, né, falando na minha linguagem hoje, esse poder de primogenitura. E agora o irmão mais velho tinha prometido ele de morte. E aí que está ele nessa encruzilhada, atrás o Labão e na frente o Esaú. Labão por trás, Esaú pela frente. Assim como o povo de Israel foi levado naquele período, libertos do Egito, quando eles tinham Faraó por trás e o Mar Vermelho pela frente. Deus é especialista em nos colocar nessas encruzilhadas. Deus é especialista de nos colocar nessas encruzilhadas. Veja que coisa interessante. E a religião não fala disso. Mas Deus é especialista, porque ele está educando os filhos. Ele educa da forma dele, no tempo dele, do jeito que ele quer. Daí é importante o relacionamento com o Espírito Santo para a gente poder, enfim, não perder tempo em obedecer ao Pai e deixar Ele cuidar da nossa vida. Para nós basta obedecer. Para que nós sejamos realmente trabalhados pelo Senhor. Labão nas costas, Esaú pela frente, isso é um grande problema. Porque Jacó meteu as suas mãos no tempo de Deus e no modo de Deus. Então Jacó tem que ser levado àquele ponto onde ele enganou o seu irmão. Porque ele é o suplantador. Ele já nasceu agarrando o calcanhar do seu irmão. Ele é o agarrador. Então, como ele traçou o seu caminho, o Senhor vai levá-lo de volta a Esaú. Para que ele seja, então, ainda mais trabalhado por Deus. E se você ler, não vamos fazer isso, se você ler o capítulo 32, apenas uns pontos aqui vamos pensar, você vai ver que algo começa a acontecer com Jacó. Porque agora, 20 anos se passaram, e ele tem Esaú pela frente.
Primeira vez em que é registrado na história de Jacó que ele ora. 20 anos para Jacó fazer sua primeira oração. Quando Deus se revelou a ele a primeira vez, ele pôde fazer um voto. Mas agora ele tem que fazer uma oração. Porque agora ele vai encontrar Esaú. Então no capítulo 32, versículo 1, diz assim: Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Está bem interessante esse marco, porque entendemos que esses anjos de Deus estão como que dando boas-vindas a Jacó no retorno ao caminho do Senhor, depois de 20 anos. Uma boa-vinda angelical. Jacó chamou aquele lugar de Maanaim, é o que está registrado aí, versos 1 e 2. E Maanaim significa duas hostes, ou dois exércitos, e por isso acampamento do Senhor. Então, quando o período de 20 anos termina e Jacó erige a segunda coluna, ele é encontrado por esses exércitos de anjos, como que dizendo: aqui é o caminho, Jacó, siga por aqui, tem mais para você. Deus ainda não terminou. Manaim, o acampamento do Senhor. Então, versículo 3, veja o que acontece. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, o seu irmão. Ele sabe, é claro, que para que ele volte à casa do seu pai, para que ele volte a Hebrom, ele não poderia fazer isso sem confrontar Esaú. Porque Esaú mora nesta casa. Então ele teria que... Só lembrar na história aí que Jacó, na verdade, tipo, falar com a linguagem de hoje, ele aprontou com o irmão, comprou o poder de primogenitura e fugiu, né? E agora então, Deus falou para ele voltar, depois de ter perdido lá os 20 anos e tal. Ele acabou saindo bem financeiramente, graças a Deus, né? Deus que atuou lá com o Labão. E agora ele está voltando, o Labão está no calço dele, e ele vai encontrar então com o irmão. E vai ter uma nova circunstância. E aí que ele se desenvolve. Veja que foi falado que é aí que ele orou pela primeira vez. Então, foi a primeira vez que a Bíblia fala em casa de Deus. Aí é a primeira vez que ele ora, ou seja, ele está sendo moldado para perceber então a vida espiritual. confrontar Esaú. Então ele envia mensageiros a Esaú. Versículo 4. E lhes ordenou: assim falarás a Esaú, o meu senhor. Teu servo Jacó manda dizer isso. Que palavras mais hipócritas, mais artificiais. Ele está chamando seu irmão de seu senhor. Jacó está procurando a benevolência do seu irmão Esaú. Mais uma vez. Tá vendo? O Jacó é fogo, está sendo hipócrita, né? Ele está sendo politicamente correto para passar a mão na cabeça do irmão para ver, porque tem medo que o irmão venha matá-lo. Está armando o seu ninho de alguma maneira, para que ele não seja afligido e, quem sabe, até recompensado. Eu me coloco na posição de teu servo. Vão encontrar o meu irmão e diz: teu servo Jacó manda dizer. Quão hipócrita é Jacó. Versículo 7 do capítulo 32. Então Jacó teve medo. Para deixar claro, hipócrita é exatamente contrário à vontade de Deus, né? Que Deus, Jacó viveu fazendo as coisas da cabeça dele. Então nós estamos aqui para nós sermos alertados pelo Espírito para não fazer as coisas da nossa cabeça. Para isso eu tenho que tornar meu relacionamento com o Espírito Santo cada vez mais profundo, cada vez mais fino trato, né? Para ter uma sensibilidade maior. Porque ele teve medo. Quando ele manda mensageiros para Esaú, sabe o que acontece? Ele descobre que Esaú já estava vindo ao seu encontro. E não apenas Esaú, mas 400 homens. Então agora Jacó tem um grande problema. Esse encontro não vai ser fácil. Então, pela primeira